escritura para esse início de vídeo. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Mais uma vez entramos na programação neste horário, trazendo até você, amados ouvintes, mais essa oportunidade de estar nos comunicando até você através dessa hora tão abençoada. Igual aqui me encontro eu com as Sagradas Escrituras, no livro de capítulo 4 de Salmo de Davi, no qual aqui no versículo 8, qual daqui Davi expressou a palavra: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Ó, amados, quão bom e quão suave e maravilhoso é quando a gente pode ir para a cama da gente, deitar e dormir aquele sono gostoso e amanhecer mais um dia, ter um dia cheio de esperança, porque Deus, Ele é Deus que nos ajuda e nos abençoe em todos os momentos da nossa vida. Como também aqui quero estar citando aqui o capítulo 3 de Salmo de Davi, no versículo 4 e 5, com a minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Verso 5, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Muito bem, que maravilha, que gostoso é poder sentir Deus falar. E como aqui também aqui no Salmo 142, aqui quero estar citando aqui mais um versículo aqui, com versículo 1 do capítulo 142 de Salmos. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Aleluias! Também quero estar citando aqui no mesmo capítulo 142 de Salmos, o versículo 5. A ti, ó Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Ó, amados, quão maravilhoso é Deus, a gente poder sentir quando Deus está no meio da gente, dentro dos corações da gente, trazendo essa oportunidade de poder estar em companheirismo com os nossos amados e preciosos irmãos e ouvintes que irão ouvir essa programação, e o qual daqui a pouco estaremos trazendo mais uma porção da palavra de Deus que irá ser pregada, e que Deus possa abençoar nosso precioso irmão que vai trazer a palavra e vai estar com a palavra para nos ajudar através da ajuda do Espírito Santo,
que estará usando os lábios humanos, Deus, Ele fala e manifesta através da sua palavra. Então vamos aqui a um pequeno momentinho de oração. Amado e precioso Deus, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, intercedendo aqui, Pai, em favor de todos meus irmãos, igrejas, Pai, ao redor, ó Deus, e por todos os ouvintes, aqueles que estarão, Pai, ouvindo, Pai, esta programação, que o Senhor possa abençoar poderosamente, Deus, abençoando também a todos os familiares e confortando o coração daqueles entes queridos, Pai, que Deus ficou aqui, Pai, durante esses dias, Pai, passando por momentos de tristeza por causa da falta do ente querido, Pai. Deus, que o Senhor conforta o coração dessas pessoas, trazendo, Pai, o consolo na vida de cada um. Que o Senhor possa ajudar e abençoar a vida de cada um, Pai, de todos os familiares, Pai. Ó Deus querido, peço a Ti, Deus santo e eterno, ajude e abençoa, Senhor, que a palavra que vai ser trazida para nós aqui nesta hora, Pai, creio que é o Senhor usando, Pai, através do Espírito Santo, usando o Teu Filho para trazer a palavra com revelação para nós. Ajude e abençoa, Pai querido, Pai amado, eu te peço no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é o nosso Deus e Pai. Bom dia, remidos por Cristo, que Deus nos abençoe. Eu vou iniciar cantando um pequeno corinho. Ó remidos do Senhor, cantai, cantai, ó remidos do Senhor, cantai. Ó remidos do Senhor, cantai, cantai, ó remidos do Senhor, cantai, cantai. Ele é um corinho de repetição, né? Mas eu estou fazendo só, não tem como, né? Mas é porque o nosso assunto é redimidos. Redimidos por Cristo. Eu vou trazer algumas escrituras, é claro que é um tema maravilhoso, esplêndido, e para nós, creio eu, ser o mais excelente. Livres do pecado, prontos para viver eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, receber um corpo semelhante ao dele. Tudo isso significa redenção. Fomos redimidos por ele. Eu, primeiro que vou citar a escritura, é em Colossenses, no capítulo 1, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 14. Vou ler o 13 também, para ficar melhor. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Remir, o que vem a significar isto? É ter de volta aquilo que se perdeu, aquilo que era seu. E por algum motivo você perdeu. Perdeu um carro, no natural, né? Perdeu um imóvel, a dívida ativa o penhorou por falta de pagamento dos impostos. E o que seria remir aquele imóvel? É pagar a dívida. Pagar a dívida e ter de volta aquilo que perdeu. Isso é remir. Remiu-nos do inferno, porque as Escrituras nos mostram que todos pecaram
Portanto, todos estavam afastados de Deus. Então, remir, guarda bem isto. É trazer de volta aquilo que era seu e por algum motivo você o perdeu. Nós sabemos que tudo foi criado por Deus. A natureza, os animais, os seres humanos, tudo pertencia a Deus. Mas por uma transgressão, tudo foi perdido. E a natureza geme, desejando a manifestação dos filhos de Deus. Todos pecaram e a natureza também geme por causa disto. Bom, houve um tempo em que Israel se tornou posse de Faraó por muitos anos. E ele chegou a pensar que aquele povo lhe pertencia. Ele pensou que Israel lhe pertencia. Então fazia deles o que quisessem. Vai para lá, vem para cá, faz isso, deixa eu fazer aquilo. Se não fizer, apanha, chicotadas. São nossos escravos eternamente. Vivia aflito neste mundo e não tinha esperança. Mas hoje, pelo amor de Deus, vivo com confiança. Sou salvo pela fé, pela morte de Jesus, para salvar o mundo que estava sem esperança. Deus nos amou e enviou Jesus, a única esperança. Então, na prisão de Satanás, não tinha bonança. Dizia ser liberto, mas liberdade eu não tinha. Mas hoje, com confiança, posso dizer: o sangue de Jesus, através do poderoso sangue de Jesus, fui libertado das garras do pecado. E você também foi redimido. Você alcançou a redenção. E Faraó então pensou que para sempre teria aquele povo para fazer todo o trabalho do Egito. Mas acontece é que chegou o tempo em que Deus cumprir a promessa feita a Abraão, e ele levantou Moisés, e ali ele foi para remir aquele povo, tirar de volta do cativeiro e levar para a terra a qual Abraão peregrinou, como ele havia prometido, toda a terra onde pisar a planta de teus pés, darei a ti e a tua descendência. Tudo bem. E Faraó não queria que Israel saísse, mas com mão forte Deus o tirou. E então Deus enviou uma última praga terrível, e todos morreriam, o primogênito. Mas houve um meio do primogênito de Israel, dos israelitas, ou dos primogênitos dos israelitas, não morrer. E que foi isto? Foi instituída a Páscoa. Aí deveriam matar um cordeiro, um inocente animal, para que seu sangue pudesse fazer a barrar o anjo da morte de entrar naquela casa onde estava o primogênito. Então instituiu-se ali a Páscoa. E eles então escaparam da morte e saíram do Egito. Mas houve um caso, porém. Israel se tornou escravo outra vez, mas dessa vez não foi de Faraó. A maior escravidão que Israel viveu e vive é o egoísmo, os desejos corruptos, a idolatria. Parecia que estavam libertos, mas estavam ainda presos no pecado, na destruição,
na arrogância, na petulância, na idolatria, no egoísmo e os corações cheios de desejos corruptos, maus. Mas porque aquele sacrifício daquele cordeirinho não era perfeito, mas ele apontava para um sacrifício perfeito. Exatamente esse que estamos vivendo hoje. Por esta graça maravilhosa de Jesus. Quer dizer, um preço foi pago para aquele primogênito não morrer. O que morreu? Um cordeirinho inocente. E nós, grandes devedores, corações corrompidos, maus, desejosos de maldades, inclinados ao pecado, vendidos ao pecado, impossibilitados de se remirmos a nós mesmos. O Salmo 49 nos diz: nenhum homem pode remir a sua alma. Ninguém podia. Mas Deus, pelo seu amor, nos enviou a Jesus. E para que nós pudéssemos reviver. Olha, Colossenses capítulo 2, verso 12. Tendo sido sepultado com ele no batismo, nele também ressurgistes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-o na cruz. E tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Ali estava o preço da redenção, o sangue derramado, o sangue do Cordeiro, sendo derramado em nosso lugar, por nossa causa. Que maravilha, que gozo infinito podemos nós desfrutar hoje, podemos cantar: livre estou, livre estou. Cristo riscou a cédula da dívida que nós não podíamos jamais pagar. E Paulo aos Efésios, no capítulo 1, verso 7, diz: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Você não se regozija com isso? Que ele derramou profundamente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. E desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude do tempo, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. O nosso Cordeiro, puro, santo, imaculado, derramou o seu sangue para nos livrar das nossas mazelas, dos nossos pecados, e riscar, pagar a dívida que era nossa. Deus proveu o meio de Israel se libertar do Egito, e Deus proveu o meio para que nós fôssemos livres dos nossos pecados, das nossas más intenções, tirando do nosso peito um coração de carne para vivermos, um coração de pedra e nos dando um coração de carne, para vivermos uma vida que vai além do poder da morte. E qual é o poder da morte? O pecado. Mas ele já tirou, quebrou a espinha dorsal de Satanás,
livrou-nos do pecado e nos dando um coração que ama, que deseja uma vida plena, correta diante de Deus, pois nele nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E ele riscou essa cédula de dívida. Não há dívida mais com Satanás, o preço da sua vida pura já foi pago. Você não tem mais que lamentar, reclamar dos outros. Foi o fulano, foi a fulana, ela que me induziu, ele que me induziu, ele que me enganou. Mas Cristo te dá o entendimento agora, se você o aceitar conforme as Escrituras. Você o vence pela fé através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, no verso 14, ele diz assim, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Então devemos exortar-nos uns aos outros a esse respeito, trazer a memória. Então a Páscoa trazia a memória àqueles israelitas, aos quais Faraó pensavam que eternamente seriam seus escravos. Satanás pensou que você seria sempre o seu escravo até levar sua alma ao inferno, mas você ouviu a voz do Espírito, está ouvindo a voz do Espírito, e sabe que seu destino agora é a vida eterna. Oh, aleluia! Então agora você está aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Oh, meus irmãos, valorize este sacrifício que nos permitiu ter um coração segundo Deus. Então podemos viver uma vida que vai além do poder da morte, que é o pecado, viver acima do pecado, uma vida genuína, viver acima do pecado. Você pode, moça e moço, porque Jesus Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Mas precisou de derramar o seu sangue puro, inocente, incontaminado. Oh, glória a Deus! Agora você é um bem-aventurado, porque nós temos as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Então em Apocalipse 22, nós encontramos isto, verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Para que, preste atenção, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Cristo comprou-nos esse direito ao remir-nos com a sua morte sangrenta e cruel, não por si mesmo, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se entregou por nós para pagar o preço que ninguém podia pagar. Valorize este sacrifício, valorize a vida que o Senhor tem dado e procure viver cada dia por Ele e para Ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.